Vamos lá, séries de Taylor. Nós vimos, então, na aula passada, né, que nós temos um conjunto de equações prognósticas e diagnósticas, né? Importante a gente observar, né, o motivo pelo qual nós tivemos que chegar nessas equações, que nós tínhamos uma equação inicialmente para W, né, e uma das dificuldades que nós temos é que nós não conseguimos medir a velocidade vertical. Então, se eu utilizar uma equação prognóstica para W, eu não tenho como resolver o problema da condição inicial para essa variável. Então, a primeira coisa que a gente faz é uma manipulação nessas equações, né, para W, para que a gente transforme essa equação, que era uma equação prognóstica, em W, portanto, envolve uma condição inicial, numa equação diagnóstica para W, trocando, né, essa equação por uma equação de uma variável que eu consigo medir. Que variável é essa? Através de radiosondagens, por exemplo, que a gente consegue medir, são as componentes horizontais do vento, a pressão, também posso medir temperatura e umidade. Mas eu tenho, então, as componentes dinâmicas, são U e V e a pressão, né? Em cada nível de pressão, eu defino, né, quais são os valores medidos naquele nível de pressão. Então, nós temos o valor de pressão e as componentes horizontais do vento. Tá? Então, para fornecer a condição inicial, né, eu tenho essas três variáveis. Então, nós fizemos uma manipulação no nosso conjunto de equações prognósticas para trocar, então, a equação prognóstica em W, né, através de uma série de procedimentos que nós vimos na aula passada. Nós primeiros convertemos isso para uma equação prognóstica para densidade, mas densidade é uma outra variável que a gente não consegue medir. Então, a gente tem uma equação prognóstica para pressão, né? A gente converte aquela equação prognóstica de densidade numa equação prognóstica para pressão. E aí, agora sim, eu tenho como resolver o problema, porque é possível você obter o valor de pressão na condição inicial. Então, nós fazemos essa manipulação com base naquilo que a gente consegue medir, e também pelo fato de que a gente precisa, como eu tinha na nossa manipulação feita nas aulas passadas, nós tínhamos duas equações prognósticas para densidade. Então, a gente precisa eliminar esse problema. Com isso, a gente combina essas equações e elimina a equação prognóstica de densidade, tendo, então, uma equação prognóstica para a pressão. E o movimento vertical, a gente vai determinar, então, de forma diagnóstica, tá? Bem como, né, eu vou usar aqui a equação hidrostática e a equação de estado para resolver, então, as outras variáveis de forma diagnóstica. Então, nós vimos isso na aula passada. Nós vimos também que o processo de integração envolve a determinação das variáveis prognósticas na condição inicial, em t igual a t0, né? Com essas variáveis prognósticas, diagnosticamente, nós conseguimos determinar a densidade, a temperatura e o movimento vertical, né, usando as equações primitivas que nós definimos na aula passada. Neste ponto aqui, nós temos todas as variáveis determinadas no instante inicial. O que a gente faz? Eu preciso avançar no tempo. Como é que a gente avança no tempo? Fazendo uma expansão em série de Taylor, né? Então, com a expansão em série de Taylor, nós temos aqui o valor na condição inicial, eu tenho aqui qual é a tendência dessa variável, obtida através da expansão em série de Taylor, e eu vou obter, então, aqui o valor da variável no tempo futuro, T0 mais ΔT aqui nesse caso. ΔT é o que a gente chama de passo de tempo, tá? Nessa forma, então, eu tenho novamente as três variáveis prognósticas determinadas, agora não mais no instante inicial, mas nesse tempo futuro, que é T0 mais ΔT. Então, se eu pegar esses valores diagnósticos e evoluir, né, usando as equações diagnósticas, eu obtenho, então, as outras três equações e chego lá no ponto que nós estávamos anteriormente. Na aula de hoje, então, o que nós vamos fazer é mostrar o que significa essa série de Taylor, né? Vocês já estudaram isso em outras disciplinas, né? Em cálculo, por exemplo. Eu acredito que vocês já tenham estudado essas séries.
Mas é importante a gente fazer uma pequena revisão para a gente entender o que significa a série de Taylor, tá? Que isso acho que é o aspecto mais importante. Vamos começar, então, falando de séries de Taylor para funções de uma variável, obviamente, né? A gente pode escrever a forma geral dessa série de Taylor, né, da seguinte maneira. A gente tem aqui a expansão em série de Taylor de uma função x, f de x, vai ser um valor, né, dessa função aplicada num ponto A, mais a primeira derivada, né, dessa função nesse ponto A, multiplicada aqui pela diferença, pela distância do ponto x até esse ponto A, que fica na vizinhança do ponto x. Então, estou definindo aqui uma vizinhança. E os termos de ordem superior, que termos são esses? A derivada segunda, a derivada terceira, a derivada enésima, né, dessa função, a enésima derivada dessa função, ponderada aqui, né, pelo fatorial, por esse fatorial, que é um termo que envolve a enésima derivada menos 1, né? Mais um termo aqui que é um resíduo, né? E esse termo residual, ele pode ser dado aqui por uma das formas, né? Primeira forma, chamada de forma de Lagrange, colocada desta maneira aqui, tá? É bem parecido, né, com o termo que a gente tinha. Então, aqui eu tenho a enésima derivada, né? Então, eu estou falando aqui da enésima derivada da função, vezes esse epsilon aqui, né? Multiplicado pela diferença aqui, elevado à enésima potência. A outra forma, chamada de fórmula de Cauchy, forma de Cauchy, né? Muda um pouquinho aqui essa forma da derivada, mas são duas opções que a gente tem para resolver esse termo aqui, Rn. Veja, quando eu considero todos esses termos, incluindo esse resíduo aqui, né? Quando eu considero todos os termos, incluindo esse resíduo, o valor dessa função f de x, nessa expansão em série de Taylor, representa o valor exato da função. Então, o valor de xi pode ser diferente nas duas formas. E fica aqui entre A e X. O A é a vizinhança em torno desse ponto X. É uma vizinhança. Tem uma derivada em torno de uma vizinhança. Não é exatamente no ponto, né? O resultado, né, dessa expansão vai determinar se f de x tem derivadas contínuas de ordem n, pelo menos, né? Então, veja, isso tem a ver com a nossa questão de existência das soluções, né? Quando que a gente não tem solução para uma equação diferencial, por exemplo, né? A princípio, a gente não vai escolher equações que não tenham soluções. Mas existem alguns pontos em que essas funções não têm solução. Por exemplo, quando você tem uma divisão por zero, né? Quando você está dividindo por x, um exemplo, né? Quando você divide por x, no ponto x igual a zero, a função não é definida, tá? Então, ela não tem solução naquele ponto. Ela pode ter solução em outros pontos, mas naquele ponto x igual a zero, ela não é definida. Então, o que a gente faz é determinar essa vizinhança, né, em torno do ponto x, para não pegar exatamente o ponto x, né, e com isso a gente ter garantida a condição de existência. Então, se a gente consegue fazer isso, eu consigo definir, eu consigo determinar que essa função f de x tenha variáveis contínuas, né, de ordem n, pelo menos. Então, se no limite em que n tende a infinito, esse Rn tende a zero, esse resíduo tende a zero, essa série infinita é chamada de série de Taylor para f de x em x igual a A. Ou seja, em x definido nessa vizinhança, né, que eu estou chamando de A. Então, o A define uma vizinhança em torno desse ponto x. Tá? Então, quando esse limite em que esse resíduo é zero, essa série é chamada de série de Taylor. Tá? Existem outras nomenclaturas, né? Se o A é igual a zero, por exemplo, essa série é chamada de série de Maclaurin. Né? Tem outras
outros casos particulares aí para a série de Taylor. Mas, então, essa é a definição da série de Taylor. Muito bem. Essa expressão 1, né, ela é uma relação exata. Uma vez que eu peguei essa função f de x, né, e abri em diversos termos, mas eu, por enquanto, eu estou mantendo todos os termos, inclusive o resíduo. Tá? Então, o que eu fiz com a série de Taylor? E eu gosto sempre de fazer esse tipo de analogia. Se a gente comparar a série de Taylor com a série de Fourier, que nós falamos nas aulas passadas, quando nós pegamos e falamos sobre o sinal, né? O que é um sinal medido num anemômetro? Um sinal medido num anemômetro é uma soma de todas as frequências possíveis, tá? Que representam aquele fenômeno. Então, se eu pego uma onda, na verdade, ela é uma composição de vários comprimentos de onda, de várias frequências diferentes, né? Então, se eu pego todas as frequências possíveis, se eu integro de 1 até o infinito, né, eu tenho o sinal completo. Lá, quando nós estávamos falando de modelos espectrais, eu falei para vocês, eu até mostrei uma figurinha, né, em que a gente tinha lá o sinal todo, e esse sinal era igual à soma de uma onda, mais uma outra ondinha, mais uma terceira ondinha. E o que era o truncamento 62, lá, o T62 do modelo espectral? A gente aplicava um truncamento triangular e, a partir de um determinado ponto, a gente jogava fora alguns valores, certo? Quando eu pego todas as frequências, quando eu faço uma transformada de Fourier, eu tenho infinitas frequências ali dentro daquela transformada. Então, aquele é o valor total da onda, é o valor exato daquele fenômeno, daquele sinal que eu estou observando. Eu posso fazer uma analogia com a série de Taylor para um número. O que é um número? Eu posso abrir um número em diversos componentes, diversas formas desse número. Esses diversos componentes são dados pela série de Taylor, pela expansão em série de Taylor. Um exemplo bem rápido, bem bobo, assim, mas o que é um número 10, por exemplo? O número 10 pode ser 5 mais 5. O número 10 pode ser 1 mais 1 mais 1 mais 1 até 10. O número 10 pode ser 3 mais 2, né? Mais 5. Eu posso fazer várias combinações para chegar nesse valor 10. A série de Taylor quebra esse número exato. Veja, eu estou fazendo uma analogia, não é exatamente isso, tá? Mas eu pego o valor exato da função e quebro em diversas componentes que, se somadas, se eu somar todas essas componentes, eu tenho o valor exato da função. Aí você pode pensar, tá, mas por que eu não uso, então, todos os elementos? E a gente vai ver que essa é uma questão computacional. É uma questão de que, para eu usar todos os termos dessa expansão, eu vou gastar muito tempo de máquina. E, às vezes, né, esses valores pequenininhos são tão pequenos que eles não fazem muita diferença no final. Então, eu vou usar o número de termos necessários para que o valor final tenha uma certa convergência em cima de um valor único, tá? Em que acrescentar mais termos não vai fazer tanta diferença. Para isso, eu vou estabelecer limites necessários para atender essa condição de que o valor obtido no final não se afaste muito do valor real, tá? Então, a série de Taylor ela vai quebrar o valor exato da função em diversos pedacinhos, tá? Desses pedacinhos, nós vamos escolher alguns para representar a nossa função. Tem uma outra analogia que é bem legal, que é o seguinte, não sei se vocês já pensaram nisso, mas eu falei lá da transformada de Fourier, né? Imagina o seguinte, imagina que você tem um sinal sonoro, tá? Você tem um som. Nosso ouvido, ele é capaz de
entender uma determinada faixa de frequências. Não são todos os sons que a gente consegue escutar, mas o sinal lá produzido, né, as ondas sonoras, elas formam um espectro que envolve uma infinidade de frequências. Algumas dessas frequências nós não podemos escutar. O que a gente faz? Eu posso pegar, né, esse sinal sonoro e, ao invés de usar todas essas frequências que compõem esse sinal, pegar só uma fração dessas frequências e usar menos termos para representar aquele mesmo sinal sem perder informação. O MP3 é relativamente, já não é tão recente, mas é bem mais novo que um outro formato chamado de WMA, tá? Ou Wave, tá? Os formatos Wave. Um CD, por exemplo, quando a gente comprava um CD, não existe mais, mas... Não, ainda existe CD, né? Difícil é achar um CD player, mas o CD acho que ainda existe. Você comprava na loja lá um CD, ninguém compra mais CD, né? Hoje você tem o Spotify, tem outras, né, outras formas de escutar música. Mas a gente comprava um CD e quando você salvava a música de um CD, quando você conseguia fazer isso, que não era um processo muito fácil também, o formato dessa música dentro do CD era um formato chamado WAV, é um formato em que a música ficava lá gigante, né? Para você ter uma música, você ocupava um arquivo gigantesco. Então esse era o problema, você conseguia armazenar poucas músicas na sua mídia ali, né? Então, o que foi feito? Esse arquivo WAV é um arquivo que contém muitas frequências da música. E boa parte dessas frequências você não ouve. Então o que fizeram? Aplicaram ali um filtro, tá? Passa-banda. Que banda é essa? Eu vou pegar a banda de frequências que o ouvido humano consegue interpretar. Eu vou pegar só essas, o resto eu vou jogar fora. Com isso, aquela música que antes era gigante, ocupava um espaço danado, fica aí com da ordem de 10% do tamanho original. O arquivo final, MP3, é mais ou menos 10%, tá? De 10% a 30% menor, né, do tamanho em relação ao tamanho do arquivo Wave, WAV. Sem perder a informação. Não deixa de perder qualidade, porque se você comparar, tivesse um sistema de som muito bom, você consegue perceber a diferença entre um arquivo Wave de um arquivo MP3. Mas você não perde a informação, você não deixa de entender aquela música e de gostar daquele som, porque você está usando um arquivo MP3. Então, o que você fez? Você trunca a sua série que tinha infinitas frequências dentro de uma bandinha de frequência, que é a frequência que a gente consegue ouvir. Certo? E com isso você tem um arquivo menor. A gente vai fazer a mesma coisa com funções. A diferença é que para ondas sonoras eu aplico uma transformada de Fourier e trunco dentro de determinadas frequências. Para funções, eu vou aplicar uma série de Taylor e vou pegar pedaços dessa função, dessa expansão, né? Então a nossa expressão 1, ela é uma relação exata. Ela tem lá todos os termos daquela função. Eu pego aquela função e divido em vários pedacinhos que no final compõem o valor exato daquela função. Então essa expressão, número 1, ela é chamada de expansão em série de Taylor da função f de x em torno do ponto x igual a A. Esse A é a vizinhança, né? Indica as vizinhanças ali de f de x. Eu posso escrever essa equação na forma de um somatório, né? Tal que ela fique assim. Tenho a f de x, vai ser igual ao f de A, ou seja, o valor da função no ponto A, mais uma soma de termos, infinitos termos. K aqui vai de 1 até o infinito, né? De que forma? Tenho a derivada, késima derivada de f aqui, né? Em torno do ponto A, vezes a diferença aqui da vizinhança elevada à késima potência, dividido por k fatorial.
Essa é a forma geral, né, que a gente vai utilizar na hora de fazer a nossa programação ali. Eu sempre transformo uma derivada, né, que é contínua em intervalos discretos. Muito bem. Então, essa é a expressão que vocês precisam aprender e saber. Essa expressão a gente vai usar nas próximas aulas, a gente vai usar isso várias vezes, tá? Muito bem, f de k, né, esse k é a késima, indica a késima derivada de f de x, tá? Como é que a gente vai entender melhor essa expansão em série de Taylor, né? Vamos pegar uma função f de x qualquer, e eu vou pegar uma função bem simples. Essa aqui, ó. F de x é 2 vezes x ao quadrado, menos 5x mais 1. Tá? Uma função bem simples. As nossas funções não são simples assim. Nossas funções envolvem derivadas, muitas vezes derivadas de ordem superior, né? Mas vamos usar, para vocês entenderem o que significa a série de Taylor, eu vou pegar esse valor bem básico, tá? Vou pegar uma função bem simplesinha, que é essa 2x ao quadrado menos 5x mais 1. Vamos resolver, então, essa função fazendo a solução, resolvendo essa função de duas formas. A gente vai aplicar o valor direto na função e vai obter um resultado. E a gente vai fazer a expansão em série de Taylor e ver o que acontece. Tá? E vamos tentar obter esse mesmo resultado. Para fazer a expansão em série de Taylor, lembra que eu tenho aquelas derivadas, né? Eu tenho a primeira derivada, a segunda derivada, a terceira derivada, eu tenho infinitas derivadas ali, são os termos de ordem superior. Então vamos calcular as derivadas para essa função em particular. Como que fica a primeira derivada, então? df dx, que eu vou chamar de f', que é a primeira derivada, vai ser a derivada, né, em torno de x aqui. Então, a derivada de 2x ao quadrado, né, 2 menos 1 fica x elevado a 1, 2 vezes 2 é 4, então 4x. A derivada de menos 5x é menos 5. E a derivada da constante aqui é 0. Então, essa é a primeira derivada, esse é o f'. Agora vocês já vão entender por que eu peguei essa função tão simplesinha, né? Qual que é a segunda derivada? Segunda derivada vai ser, que eu vou chamar de f duas linhas, né? O termo menos 5 aqui desaparece, a derivada de 4x é 4. E a terceira derivada, a quarta, a késima derivada, obviamente, serão todas iguais a zero, tá? Então, eu tenho aqui todas as derivadas dessa função f de x. Se eu resolver a expansão em série de Taylor para vizinhança, né, considerando A igual a 2, a gente chega nessa expressão aqui. Vamos aplicar primeiro o f de A, né, o f de A, basta eu aplicar A igual a 2 aqui no lugar de x, né, como eu estou resolvendo para f de A, eu substituo o valor de x por A, e a gente vai considerar cada valor do A aqui igual a 2. Então, para FA, quando A vale 2, a gente vai chegar na seguinte expressão. A ao quadrado, é 2 ao quadrado, é 4 vezes 2 dá 8, menos 10, então dá menos 2, mais 1 dá menos 1. Então, esse é o primeiro termo que está aqui. Vou aplicar nas derivadas, né? Então, vou chegar no segundo termo da expansão em série de Taylor, eu tenho lá o f' vezes o x menos a. Então, o f', quanto dá o f'? 4 vezes 2 é 8, menos 5 dá 3, está aqui o 3. Dividido, multiplicado por x menos a. X menos 2 está aqui. K fatorial, no caso, é 1, então estou dividindo por 1. O segundo termo aqui, então vou pegar a segunda derivada, o f duas linhas. Né? O f duas linhas é 4, vezes quem? Vezes x menos a elevado ao quadrado, dividido por 2 fatorial. 4 por 2 dá 2. Então, 2 vezes x menos 2. E as outras derivadas são iguais a zero. Então, essa aqui é a f de x, é a expansão da função f de x em torno do ponto A igual a 2. Então, eu tenho essa expressão, que é a expansão em série de Taylor. E tenho essa expressão, que é a própria função.
que a gente vai mostrar agora é que essas duas coisas são iguais. Certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher aqui um ponto qualquer, vou escolher um ponto x igual a 10. Se eu resolver para x igual a 10 a função, então, vou substituir o x por 10, então, f de x igual a 10 vai ser o quê? 2 vezes 10 ao quadrado, menos 5 vezes 10, mais 1, isso vai dar 151. Então, se eu substituir o ponto x igual a 10, o valor de f de x original, da função original, é 151. Vamos fazer a mesma coisa agora na sua expansão em série de Taylor. Então, se eu aplicar na expansão em série de Taylor, então eu tenho f de x, lembrando que a expansão em série de Taylor dá f de x em torno do ponto A igual a 2, certo? Então, se eu fizer isso, eu tenho essa é a expansão em série de Taylor da função f de x em torno do ponto A igual a 2. Tá? Se eu substituir o valor aqui, x igual a 10, a gente vai, né, pegar o valor de x, substituir por 10. Se eu substituir aqui dentro, 10 menos 2, aqui eu tenho o 10 menos 2, elevo, resolvo isso aqui, eu vou ter menos 1 mais 24 mais 128, que é igual a 151. Ou seja, com isso a gente mostra que a expansão em série de Taylor, se eu considerar todos os termos da função, é igual ao valor exato da função. Tá? Se eu considerar todos os termos da expansão em série de Taylor, o valor da função é exatamente, o valor da expansão é exatamente igual ao valor da função em torno daquele ponto. Certo? Então, vou voltar de novo à nossa questão. Mas por que eu faço essa expansão? Ela envolve mais termos, né? Porque muitas vezes, aqui eu peguei uma função simples que eu sei resolver. Então, não precisaria fazer uma expansão em série de Taylor para uma função dessa. Mas, na maior parte das vezes, a gente não tem expressões tão simples. Então, eu preciso abrir essa expansão, essa função mais complexa, em termos que sejam mais simples. Fazendo isso, e aí, para que isso valha a pena, eu preciso escolher aqueles termos dessa expansão que são mais significativos para o resultado. Então, eu vou truncar a nossa série. Eu vou escolher alguns termos. E fica fácil aqui para a gente entender, veja, imagine que na hora de escolher o nosso resultado, eu truncasse essa série e jogasse fora aqui a segunda derivada, eu ficasse só com a primeira derivada. O que ia acontecer? Esse termo 128 aqui, ele ia ser jogado fora. Então, o valor aqui da função, quando eu jogo esse terceiro termo fora, daria um valor que é totalmente diferente do valor original, que é 151. Certo? Então, duas coisas muito importantes aqui, para que vocês entendam. O exemplo é bem simples, mas está provado de que o valor da expansão em série de Taylor em torno de um ponto qualquer fornece o valor exato da função, né, naquele mesmo ponto. Certo? Muito bem. Então, desta forma, fica comprovada a nossa assertiva, né, de que a expansão em série de Taylor representa o valor exato da função no ponto, em torno do ponto x, né, ou para o ponto x, né? E o que nós usamos para fazer isso foi uma função bem simples, com poucos termos. Na prática, o que acontece é que nossas expansões têm, né, por exemplo, aqui, se eu pegar séries como enax ou seno de x, que são funções que a gente resolve constantemente, por exemplo, quando a gente resolveu lá a equação do oscilador, a gente chegou numa expressão com enax, não é? Então, esse tipo de solução envolve infinitos termos. E aí, eu não consigo resolver todos esses termos, eu vou ter que truncar esses termos em algum momento, em algum ponto lá que seja viável. E aí entra de novo toda aquela questão nossa, né? O que é viável? Quantos termos eu devo manter? Eu tenho que manter um número de termos suficientes para que o meu
o meu resultado lá no final, a solução numérica, seja próximo do valor real, tá? Nós veremos nas próximas aulas como é que a gente consegue fazer essa avaliação. Quantos termos eu tenho que segurar? Quantos termos eu tenho que manter, reter ali na nossa expressão, na nossa expansão, para que o resultado seja adequado, seja próximo do valor observado, né? Então, quando você faz isso, né, esse valor obtido, ele deixa de ser um valor exato e passa a ser um valor aproximado, é uma aproximação, né? E se eu tenho uma aproximação, então, se eu estou jogando fora alguns termos, esses termos são diferentes de zero, eu estou criando um erro, tá? Esse erro, que nós estudaremos em muito detalhe, chamado de erro de truncamento, tá? Que aparece simplesmente em função de que eu não usei todos os termos da expansão em série de Taylor que eu deveria para representar aquela função. Eu trunquei em algum momento. Não significa que eu não estou representando toda a verdade, eu não estou mostrando toda a história daquela função, tá? Ou daquela variável. Estou pegando só um pedaço que eu considero o pedaço mais importante, a parte mais importante daquela função.